Meu genro sussurrou aos convidados. Não liguem para ela, está perdendo a cabeça. Fingi não ouvir, mas naquela noite mudei meu testamento. Quando o advogado o chamou na manhã seguinte, seu rosto empalideceu por quê? Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. O aroma de café recém-passado preenchia a sala de estar da casa dos Alvarenga. Dona Iracema, com seus 72 anos bem vividos, permanecia imóvel na poltrona de veludo verde, sua coluna ereta como sempre, enquanto observava os convidados que celebravam o aniversário de sua única filha, Fabiola. O vestido de seda azul marinho que escolhera com tanto cuidado agora parecia pesar toneladas sobre seus ombros frágeis. As palavras de Rogério, seu genro, ainda ecoavam em seus ouvidos como agulhas afiadas. Não liguem para Dona Iracema, ele havia sussurrado aos outros convidados quando ela comentou sobre a mudança no sabor da tradicional receita de brigadeirão. Ela está perdendo a cabeça ultimamente. Semana passada confundiu o controle da televisão com o telefone. Risos contidos seguiram o comentário, enquanto Rogério erguia sua taça de espumante, como se brindasse a uma piada inocente. Iracema fingiu não ouvir, escondendo a mágoa profunda atrás de um sorriso ensaiado que não alcançava seus olhos castanhos. 47 anos como professora de matemática, uma vida inteira construindo sua casa tijolo por tijolo após a morte prematura do marido, criando sozinha a filha, economizando cada centavo para garantir o futuro de Fabiola. E agora, em sua própria sala, era reduzida a uma velha senil para o entretenimento dos outros. O pior não era o comentário cruel de Rogério. Era o silêncio de Fabiola, que apenas baixou os olhos para o prato de doces, fingindo examinar a cobertura de chocolate. Um silêncio que doía mais que 1000 palavras. Vovó, quer mais café? A voz de Juliano, seu neto de 19 anos, trouxe Iracema de volta ao presente. O único que parecia notar seu desconforto. Não, querido. Acho que já tomei café demais para uma senhora da minha idade. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Com licença, vou me retirar um pouco. Sinto uma leve dor de cabeça. Caminhou lentamente pelo corredor decorado com fotografias de família, cada passo medido como se estivesse atravessando um campo minado. Ao entrar no quarto, fechou a porta suavemente e só então permitiu que as lágrimas escorressem. O espelho da penteadeira refletia uma mulher que não reconhecia mais nos olhares dos outros, não a professora respeitada, não a mãe dedicada, não a avó sábia, mas uma sombra, um fardo, uma mente supostamente em declínio. Secou as lágrimas com determinação e abriu a gaveta da mesinha de cabeceira. Lá estava o cartão de visitas de Dr. Eugênio, seu advogado há mais de 3 décadas. Ao lado, o número da conta bancária onde guardava suas economias, quase 2 milhões de reais que Rogério não fazia ideia que existiam. Perdendo a cabeça, murmurou para o espelho, sua expressão transformando-se lentamente. O queixo erguido, os ombros aliados, os olhos agora faiscando não com lágrimas, mas com uma resolução feroz que não sentia há anos. Vamos ver quem vai perder o quê, Rogério? Pegou o telefone e discou o número do advogado, seus dedos não tremendo mais. Doutor Eugênio? Aqui é Iracema Alvarenga. Preciso que venha à minha casa hoje mesmo. Sim, é urgente. Vou mudar meu testamento. 6 meses antes daquela festa fatídica, a vida de Iracema fluía como o rio Tietê de suas memórias de infância, antes da poluição, quando ainda era possível ver o reflexo das nuvens em suas águas cristalinas. As manhãs começavam invariavelmente com um café forte na varanda dos fundos, observando os beija-flores que visitavam suas dálias coloridas. Depois, a leitura do jornal impresso, jornal de verdade, não essas notícias de internet que mudam a cada minuto, como costumava dizer. À tarde, aulas de pintura às terças, grupo de leitura às quintas, e aos sábados, almoço com Fabiola, Rogério e Juliano na mesa de jacarandá que herdara de sua avó. Mãe, você deveria considerar vender esta casa, Rogério comentou durante um desses almoços, enquanto cortava meticulosamente o filé mignon que Iracema havia preparado. É grande demais para a senhora sozinha. E este bairro já não é o que era. Semana passada assaltaram a farmácia da esquina.
Esta casa tem 50 anos de histórias, Rogério. Aqui nasceu Fabiola, aqui seu avô deu seu último suspiro, respondeu Iracema, servindo mais arroz ao genro. Além disso, Zulmira vem todos os dias me ajudar. Não estou sozinha. Zulmira está quase tão velha quanto a senhora, retrucou ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. E se cair? E se passar mal no meio da noite? Fabiola interviu, sua voz sempre conciliadora. Mãe, estamos só preocupados. Aquele apartamento novo no jardim seria perfeito. Menor, mais fácil de cuidar, comportaria 24 horas. E mais caro que um apartamento em Paris, completou Iracema, arqueando as sobrancelhas. Não vou gastar minhas economias com luxos desnecessários. O que Iracema não mencionou foi que Rogério havia pedido emprestado R$ 100.000 6 meses antes para investir em um negócio garantido que nunca deu retorno. Nem que encontrara, acidentalmente, um extrato bancário mostrando que o casal estava afundado em dívidas, apesar do bom salário de Rogério como gerente de banco e de Fabiola como arquiteta. Depois daquele almoço, notou mudanças sutis. Objetos pessoais desapareciam. Primeiro, um broche de ouro que ganhará ao se aposentar. Depois, um pequeno quadro de Portinari, presente de seu falecido marido. Quando questionou, Fabiola sugeriu que talvez ela tivesse guardado em algum lugar e esquecido. A primeira vez que Rogério insinuou sua suposta confusão mental foi durante um jantar com amigos. Dona Iracema nos deu um susto semana passada, comentou casualmente. Encontramos ela vagando pelo quarteirão de camisola às 6 da manhã. Dizia que estava atrasada para dar aula. Iracema congelou com o garfo a meio caminho da boca. O episódio nunca acontecerá. Deve ter sido um sonho muito vívido, ela respondeu com calma estudada. Sabe como são os velhos, às vezes o passado parece mais real que o presente. Os convidados riram, descontraídos, enquanto algo gelado se instalava no coração de Iracema. Aquela noite, antes de dormir, fez algo que não fazia há anos, trancou a porta de seu quarto. Na manhã seguinte, encontrou Juliano tomando café sozinho na cozinha. O neto, estudante de medicina, era a luz de seus dias, com sua curiosidade insaciável e respeito genuíno pelas histórias do passado. Vovó, ele disse em voz baixa, olhando ao redor para certificar-se de que estavam sozinhos. Está acontecendo alguma coisa com a senhora? Está se sentindo confusa ultimamente? Foi então que Iracema percebeu a gravidade da situação. Não era apenas Rogério, seu próprio neto começava a duvidar de sua sanidade. E isso era apenas o começo. A manhã após a festa de aniversário de Fabiola despertou-se isenta e úmida, combinando perfeitamente com o humor de Iracema. Ela havia dormido pouco, revirando em sua mente o plano traçado com Dr. Eugênio na noite anterior. O advogado, com seus 65 anos e cabelos grisalhos perfeitamente penteados, escutara tudo com a seriedade de quem compreende o peso de cada palavra. Tem certeza disso, dona Iracema? Ele perguntou, ajustando os óculos de tartaruga. É uma decisão drástica. Tão drástica quanto ser tratada como uma demente na minha própria casa, Eugênio. A determinação em sua voz surpreendeu a ambos. Agora, enquanto servia-se o café matinal, Iracema ouvia os passos de Zulmira na lavanderia. A fiel empregada de 20 anos era mais que uma funcionária, era confidente, amiga, testemunha silenciosa da deterioração de sua relação com o genro. Bom dia, dona Iracema. Zulmira entrou na cozinha, seu uniforme azul claro impecavelmente passado, o rosto redondo marcado por rugas de expressão. A senhora mal tocou no café. Está sentindo alguma coisa? Antes que pudesse responder, o telefone tocou. Era Rogério. Sogra querida, estou ligando para avisar que passarei aí hoje à tarde. Encontrei um geriatra maravilhoso que atende a mãe da Tânia do banco. Marquei uma consulta para a senhora na quinta. O tom falsamente doce fez o estômago de Iracema revirar. Geriatra? Não me lembro de ter pedido para marcar médico algum, Rogério. É apenas preventivo, sogra. Depois daquele episódio da semana passada com o remédio. Que episódio? Iracema interrompeu, a voz firme. Um suspiro impaciente do outro lado. A senhora não lembra? Tomou o remédio de pressão 2 vezes e quase tivemos que ir ao pronto-socorro. Mais uma mentira. Iracema mantinha um controle rigoroso de seus medicamentos, anotando cada dose em um caderninho que carregava na bolsa. Compreendeu então a extensão da ameaça.
Rogério estava construindo sistematicamente uma narrativa de incapacidade mental. Infelizmente, não poderei recebê-lo hoje, Rogério. Tenho compromisso com meu grupo de pintura. Pintura? Achei que a senhora tinha desistido disso depois daquele incidente. A hesitação calculada em sua voz revelava a criação de mais uma história inexistente. Que curioso, respondeu Iracema, sentindo uma calma gélida se espalhar por seu corpo. Não me recordo de incidente algum. Talvez quem esteja perdendo a memória seja você, meu querido genro. Desligou o telefone e voltou-se para Zulmira, que observava tudo com olhos arregalados. Dona Iracema, o que está acontecendo? O seu Rogério anda falando coisas. Sei exatamente o que ele anda falando, Zulmira. E é por isso que preciso de sua ajuda. Iracema abaixou a voz, como se as paredes pudessem ouvir. Rogério quer me declarar incapaz. Provavelmente para administrar meus bens. Mas a senhora está perfeita. Mais lúcida que muito jovem por aí. Iracema sorriu tristemente. Isso, nós duas sabemos. Mas quem acreditará? A palavra de uma empregada doméstica e uma suposta velha senil contra um respeitado gerente de banco. O som da campainha interrompeu a conversa. Zulmira foi atender e voltou acompanhada por Juliano, carregando sua mochila de faculdade e uma expressão preocupada. Vovó, podemos conversar? Perguntou, lançando um olhar significativo para Zulmira, que discretamente saiu da cozinha. Sentado à mesa, Juliano parecia lutar com as palavras. Papai pediu que eu a observasse. Disse que a senhora pode estar com sinais iniciais de Alzheimer e que eu, como estudante de medicina, deveria ficar atento. As palavras caíram como pedras no coração de Iracema. Usar o próprio neto como espião era baixo demais, mesmo para Rogério. E o que você acha, meu filho? Os olhos do rapaz, tão parecidos com os do avô, encontraram os seus. Acho que meu pai está mentindo. Não sei porquê, mas venho anotando todas as histórias que ele conta sobre seus supostos episódios. Nenhum deles bate com os dias em que estive aqui. Iracema sentiu um nó na garganta se desfazer. Pelo menos uma pessoa na família não havia sido enganada. Mas antes que pudesse responder, seu celular vibrou com uma mensagem de Dr. Eugênio. Documentos prontos. Rogério acaba de sair do meu escritório. Parecia furioso. A ameaça estava mais próxima do que imaginava. O escritório do Dr. Eugênio ocupava o terceiro andar de um prédio antigo no centro de São Paulo. Ao contrário dos modernos escritórios de advocacia com decoração minimalista, ali o tempo parecia ter parado nos anos 70, móveis de madeira maciça, estantes abarrotadas de códigos jurídicos encadernados em couro, e o inconfundível aroma de café forte misturado ao cheiro de papel antigo. Iracema sentou-se na cadeira em frente à escrivaninha, enquanto o advogado ajustava seus óculos, preparando-se para explicar o que acontecerá mais cedo. Rogério apareceu sem marcar horário, exigindo informações sobre seu testamento, começou o Dr. Eugênio, tamborilando os dedos na mesa. Quando me recusei a discutir seus assuntos sem autorização, ele insinuou que a senhora não estaria mais capacitada para tomar decisões financeiras. E o que exatamente ele queria saber? Perguntou Iracema, mantendo a voz calma apesar da indignação crescente. Se a casa está incluída na herança, o valor aproximado dos bens, se existe algum outro beneficiário além de Fabiola. O advogado fez uma pausa significativa. Ele mencionou algo sobre um laudo médico que estaria providenciando. A confirmação de suas suspeitas enviou um arrepio pela espinha de Iracema. Rogério não estava apenas espalhando rumores, estava montando um caso legal para assumir controle de seu patrimônio. O Novo Testamento está pronto? Perguntou, a determinação endurecendo sua voz. Dr. Eugênio assentiu, deslizando uma pasta sobre a mesa. Exatamente como solicitado. Mas, Iracema, como seu amigo de décadas, preciso perguntar, tem certeza absoluta disso? Antes que pudesse responder, a porta do escritório se abriu sem aviso. Ivanildes, a secretária, parecia aflita. Doutor, desculpe a interrupção, mas há uma senhora insistindo em falar com Dona Iracema. Diz que é urgente. Para a surpresa de Iracema, quem entrou não foi Zulmira, como esperava, mas Carminha Rodrigues, sua cunhada, irmã de seu falecido marido, que não via há quase 5 anos desde que se mudará para Portugal. Iracema! Graças a Deus te encontrei! Exclamou Carminha, abraçando-a efusivamente. Com seus 70 anos,
Cabelos ruivos tingidos e maquiagem impecável, Carminha sempre fora o oposto de Iracema, extravagante, falante, amante de festas e viagens. Carminha? O que faz aqui? Achei que estivesse em Lisboa. Voltei há 2 semanas. Fui à sua casa ontem, mas aquela sua empregada disse que você tinha saído. Liguei para Fabiola e sabe o que ela me disse? Carminha fez uma pausa dramática. Que você está com Alzheimer. Que às vezes não reconhece nem o próprio neto. Fiquei em choque. Doutor Eugênio e Iracema trocaram olhares significativos. A mentira estava se espalhando. Como vê, estou perfeitamente lúcida, Carminha, respondeu Iracema secamente. Embora alguns quisessem que eu não estivesse. Após explicações breves sobre a situação, Carminha passou da incredulidade à fúria. Aquele genro sempre foi um interesseiro. Lembra quando ele quis que você investisse naquela loja de informática dele? Se tivesse feito, estaria na miséria. A conversa foi interrompida pelo celular de Iracema. Era Juliano. Vovó, onde a senhora está? Papai está aqui em casa, furioso. Disse que a senhora está planejando vender a casa sem consultar ninguém. Estou resolvendo alguns assuntos, querido. Não se preocupe. Tem algo estranho acontecendo, continuou o neto, baixando a voz. Encontrei remédios no escritório do papai. Pesquisei, são antipsicóticos potentes. Por que ele teria isso? Um silêncio pesado seguiu a revelação. Medicá-la sem seu conhecimento seria o próximo passo? Juliano, quero que venha ao escritório do Dr. Eugênio agora mesmo, disse Iracema, passando o endereço. E não comente com seu pai. Após desligar, encontrou 3 pares de olhos fixos nela, Dr. Eugênio, preocupado, Carminha, indignada, e Ivanildes, a secretária que ouvirá tudo, horrorizada. Bem, parece que acabei de ganhar 3 aliados, comentou Iracema com um sorriso triste. 4, na verdade, corrigiu Dr. Eugênio. Sua empregada Zulmira ligou enquanto a senhora vinha para cá. Disse que Rogério apareceu na casa exigindo ver seus documentos pessoais, alegando que a senhora o havia autorizado. E ela deixou? Perguntou Iracema, alarmada. Um sorriso raro apareceu no rosto sério do advogado. Não. Aparentemente, ela acidentalmente derrubou café quente nas calças dele quando tentou passar pela cozinha sem permissão. Pela primeira vez em dias, Iracema riu genuinamente. Em meio à traição de seu genro e às dúvidas sobre a lealdade da própria filha, descobria aliados inesperados. A batalha seria difícil, mas agora sabia que não lutaria sozinha. Enquanto assinava o Novo Testamento com mão firme, uma certeza crescia em seu coração. Algumas vezes, a família que escolhemos é mais leal que a família que o sangue nos deu. A casa de Iracema, geralmente um oásis de tranquilidade, transformará-se em campo de batalha. Na sala de estar, com suas cortinas de renda portuguesa e móveis antigos cuidadosamente preservados, o ar parecia eletrificado. De um lado, Rogério, em pé, gesticulando furiosamente. Do outro, Iracema, sentada em sua poltrona favorita, uma calma glacial em seu semblante. A senhora perdeu completamente o juízo, vociferou Rogério, a gravata cara ligeiramente frouxa, o rosto vermelho de indignação. Mudar seu testamento sem consultar a família? E ainda por cima proibir o Dr. Eugênio de me atender. Fabiola, sentada no sofá entre os dois, parecia menor que o normal, encolhida como uma criança testemunhando a briga dos pais. Juliano observava tudo da entrada da sala, braços cruzados, expressão indecifrável. Curioso você mencionar juízo, Rogério, respondeu Iracema, sua voz calma contrastando com a fúria do genro. Especialmente quando tem se esforçado tanto para convencer a todos que perdi o meu. Do que está falando? Dos remédios para demência no seu escritório. Das histórias inventadas sobre meus episódios. Do geriatra misterioso que marcou sem meu consentimento. Da forma como sussurra aos convidados que estou perdendo a cabeça. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Fabiola olhou para o marido, confusão e horror misturando-se em seu rosto. Rogério, do que mamãe está falando? Que histórias inventadas? Sua mãe está confusa, querida. Está misturando fatos, interpretando mal conversas inocentes. Rogério tentou recuperar a compostura, ajustando a gravata. É exatamente por isso que estou preocupado. Talvez seja a hora de considerar um cuidador profissional. Ou talvez, interrompeu Iracema,
Seja hora de falarmos sobre os 100 mil reais que você pediu emprestado e nunca devolveu. Ou sobre as joias de família que misteriosamente desapareceram. Ou sobre suas dívidas no banco, que tentou esconder de todos. A expressão de Rogério transformou-se em algo irreconhecível, uma mistura de raiva e pânico. Por um segundo, pareceu prestes a avançar contra a sogra, mas conteve-se ao perceber o olhar horrorizado da esposa. Isso é absurdo. Fabiola, você não vai acreditar nessas acusações, vai? Sua mãe está claramente delirando, completou Iracema. É essa a palavra que você vem plantando na mente de todos, não é? Inclusive na de meu neto. Todos os olhares voltaram-se para Juliano, que finalmente entrou na sala, carregando uma pasta. Vovó me pediu para anotar todas as vezes que você mencionou episódios de confusão dela, disse o jovem, abrindo a pasta. Tenho registros de 15 incidentes nos últimos 2 meses. Curiosamente, em 12 deles, posso confirmar que ela estava perfeitamente lúcida, ou porque eu estava presente, ou porque temos provas em contrário. Rogério empalideceu. Isso é ridículo. Você está manipulando seu próprio neto contra mim, Iracema. Da mesma forma que você manipulou minha filha contra mim. A voz de Iracema tremia ligeiramente, a única indicação da tempestade emocional sob sua aparente calma. Fazendo-a acreditar que sua própria mãe estava perdendo a sanidade. Fabiola levantou-se abruptamente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mamãe, eu não sabia, achei que estava ajudando. Ajudando a me internar? A tomar minha casa? A administrar meu dinheiro? A dor na voz de Iracema era palpável. Não, gritou Fabiola. Rogério disse que era para o seu bem, que precisávamos cuidar de você antes que se machucasse, que... Chega de mentiras. A voz de Rogério explodiu, interrompendo a esposa. Seu rosto, antes pálido, agora exibia um tom púrpura alarmante. Você quer a verdade, Fabiola? A verdade é que sua mãe é uma velha egoísta. Passou a vida inteira controlando tudo e todos, e agora não suporta a ideia de perder esse controle. Iracema observou o genro com uma calma quase sobrenatural. É isso que pensa, Rogério? Que estou agarrando-me ao controle. Ou está frustrado porque seus planos de acessar meu dinheiro foram descobertos? Que dinheiro? Você sempre alegou que mal tinha o suficiente para se manter. A confusão genuína no rosto de Fabiola confirmou o que Iracema suspeitava. Sua filha não estava envolvida nos planos financeiros do marido. O dinheiro que seu pai e eu economizamos a vida inteira, Fabiola. Quase 2 milhões de reais que seu marido descobriu acidentalmente quando me pediu para assinar documentos bancários no ano passado. O choque no rosto de Fabiola deu lugar à compreensão, e então à fúria. Virando-se para o marido, perguntou com voz trêmula: é verdade? Você planejou tudo isso para controlar o dinheiro da minha mãe? O silêncio de Rogério foi sua confissão. Saia da minha casa, ordenou Iracema, levantando-se com a dignidade de uma rainha. E saiba que o testamento já foi mudado. A partir de hoje, você não verá um centavo do que construí. Naquele momento, o celular de Iracema tocou. Atendeu sem desviar os olhos do genro. Sim, doutor Eugênio? Sim, ele está aqui. Pode dizer a ele. Estendeu o telefone para Rogério, que o pegou automaticamente, o rosto uma máscara de confusão e raiva. Senhor Rogério? Doutor Eugênio falando. Apenas para informá-lo que as gravações de todas as suas visitas ao meu escritório, onde discutiu planos para declarar sua sogra incapaz, foram encaminhadas ao Conselho Regional de Medicina e à diretoria do banco onde trabalha. Tenha um bom dia. A vitória de Iracema estava completa. Mas enquanto observava o homem que destruíra a confiança de sua família sair derrotado, não sentia triunfo, apenas a dor lancinante de saber que a batalha pela lealdade de sua filha estava apenas começando. A chuva fina que caía sobre São Paulo transformava as janelas da casa em telas impressionistas, distorcendo o mundo exterior em manchas de cores esmaecidas. 3 dias haviam se passado desde o confronto com Rogério, e um silêncio pesado havia se instalado entre Iracema e Fabiola, que se mudará temporariamente para o quarto de hóspedes, incapaz de retornar ao apartamento que dividia com o marido. Na cozinha acolhedora, Carminha preparava um chá de camomila, cantarolando baixinho como se tentasse espantar os fantasmas que assombravam a casa. Desde sua chegada inesperada, a cunhada tornará-se uma presença constante, exuberante, falante demais às vezes,
mas inequivocamente leal. Essa chuva não dá trégua, comentou, colocando a xícara fumegante na frente de Iracema, que examinava documentos na mesa. O que tanto lê aí? Mais papelada do advogado. Extratos bancários, respondeu Iracema distraidamente. Estou tentando entender quando começou. Quando Rogério começou a planejar tudo isso. Carminha suspirou, sentando-se ao lado da cunhada. Algumas pessoas mostram quem realmente são apenas quando veem a possibilidade de lucro, querida. Como baratas que só aparecem quando sentem o cheiro de comida. A analogia arrancou um pequeno sorriso de Iracema. Carminha sempre tivera o dom de simplificar situações complexas com suas comparações peculiares. O som de passos no corredor anunciou a chegada de Fabiola. Nos últimos dias, a filha parecia ter envelhecido uma década, olheiras profundas, cabelo sem brilho, o corpo magro ainda mais fragilizado. Sentou-se silenciosamente, aceitando a xícara que Carminha lhe oferecia. Falei com o advogado hoje, disse finalmente, a voz quase um sussurro. Estou entrando com o pedido de divórcio. Iracema levantou os olhos dos documentos, surpresa com a determinação na voz da filha. Tem certeza disso, Fabiola? 16 anos de casamento. 16 anos vivendo uma mentira. A amargura nas palavras de Fabiola era palpável. Ele nunca me amou, mãe. Amava a ideia de uma esposa arquiteta de família tradicional, a ideia de acessar seu dinheiro através de mim. Agora não adianta se martirizar, menina, interveio Carminha, cobrindo a mão de Fabiola com a sua. Homens como Rogério são predadores especializados em mulheres boas demais para enxergar a maldade por trás do sorriso bonito. Um silêncio contemplativo seguiu as palavras de Carminha. Lá fora, a chuva intensificava-se, tamborilando no telhado como dedos impacientes. Tem algo que preciso contar, disse Fabiola subitamente. Algo que descobri ontem, quando fui buscar algumas roupas no apartamento. As duas mulheres mais velhas voltaram sua atenção para ela, que respirou fundo antes de continuar. Encontrei documentos, no computador de Rogério. Ele não mudou a senha, nunca achou que o checaria. Fabiola fechou os olhos momentaneamente, como se revivesse a dor da descoberta. Ele estava planejando isso há mais de um ano. Há e-mails para um médico, um tal de Dr. Fontana, discutido como construir um caso de incapacidade mental contra você, mãe. Iracema sentiu o sangue gelar em suas veias. Um ano inteiro. E tem mais, continuou Fabiola, a voz embargada. Encontrei outro e-mail, para uma corretora de imóveis. Ele já estava negociando a venda desta casa. Tinha até marcado visitas para potenciais compradores. Para quando conseguisse a interdição. O choque da revelação pairou sobre a cozinha como uma nuvem tóxica. Não era apenas ambição ou oportunismo, era um plano meticulosamente arquitetado, uma traição calculada em cada detalhe. Meu Deus! Murmurou Carminha, o rosto normalmente animado agora pálido de indignação. Tem mais uma coisa, Fabiola hesitou, lágrimas escorrendo livremente agora. Ele não estava sozinho nesse plano. Como assim? A voz de Iracema mal passava de um sussurro. Nos e-mails, havia cópias para alguém chamado M. Alguém que dava instruções, sugeria próximos passos, até mesmo recomendou o tal Dr. Fontana. M? Repetiu Iracema, tentando processar a informação. Quem poderia ser? A resposta veio na forma de um trovão ensurdecedor que sacudiu as janelas da casa, seguido pelo som da campainha. Zulmira, que estivera discretamente arrumando a sala, apareceu na porta da cozinha. Dona Iracema, é o doutor Eugênio. Diz que é urgente. O advogado entrou na cozinha como uma tempestade, os cabelos grisalhos desaliados pela chuva, os óculos embaçados, carregando uma pasta encharcada. Iracema, descobrimos quem estava por trás de tudo, anunciou sem preâmbulos, secando os óculos na camisa. E você não vai acreditar. Enquanto o advogado abria a pasta molhada e espalhava documentos sobre a mesa, Iracema sentiu uma súbita náusea. Algo na expressão de Dr. Eugênio, uma mistura de indignação e pesar, dizia-lhe que a verdadeira traição ainda estava por ser revelada. M, murmurou Fabiola, como se adivinhasse o que viria a seguir. Dr. Eugênio assentiu gravemente, apontando para uma assinatura em um dos documentos. Mauro Alvarenga pronunciou com pesar. Seu irmão, Iracema. Foi ele quem orquestrou tudo desde o início.
O nome de Mauro ecoou na cozinha como um sino fúnebre. Iracema sentiu o chão desaparecer sob seus pés, enquanto fragmentos de memórias invadiam sua mente. O irmão 5 anos mais novo, sempre à sombra do sucesso dela, o ressentimento velado nas reuniões familiares, as visitas cada vez mais raras após a morte de seus pais. Impossível, murmurou, agarrando-se à borda da mesa. Mauro está no Canadá há mais de uma década. Ele mal responde aos cartões de Natal que envio. Dr. Eugênio ajustou os óculos, a expressão grave. Voltou ao Brasil há 2 anos, Iracema. Estabeleceu-se em Campinas, onde abriu uma corretora imobiliária. E, aparentemente, manteve contato regular com seu genro. Carminha, que estivera incomumente silenciosa, bateu com a mão na mesa. Aquele invejoso sempre cobiçou o que não era dele. Lembra como ficou furioso quando seu pai deixou esta casa para você? A filha já tem carreira, o filho precisa de mais apoio, ele dizia. Como se você não tivesse rompido as costas dando aulas em 3 escolas para construir sua vida. Mas por que agora? Questionou Fabiola, enxugando as lágrimas. Depois de tantos anos. Dr. Eugênio deslizou outro documento pela mesa, uma reportagem impressa de jornal. Mauro está falido. A corretora acumulou dívidas, e ele enfrenta processos por fraudes imobiliárias. Pelo que apurei, conheceu Rogério em um evento do setor, e quando descobriu que ele era casado com a filha de Iracema. A oportunidade perfeita, completou Iracema, a voz desprovida de emoção. Zulmira, que observava a cena da porta, aproximou-se timidamente. Dona Iracema, tenho uma coisa que nunca contei. Uns 2 meses atrás, quando a senhora estava no grupo de leitura, veio um homem aqui. Disse que era um primo distante visitando São Paulo. Mostrou-me fotos antigas de família, parecia legítimo. Ficou esperando na sala quase 1 hora. Mauro, sussurrou Iracema, compreendendo. Ele veio espionar, ver o que poderia levar. Tive uma sensação ruim, por isso não deixei ele andar pela casa, continuou Zulmira. Mas agora me pergunto se não foi quando começaram a assumir coisas pequenas. Aquele broche de ouro, o porta-retratos de prata. O celular de Dr. Eugênio interrompeu a conversa. Após alguns instantes ao telefone, o advogado desligou com expressão ainda mais sombria. Era meu contato no banco. Rogério tentou acessar suas contas hoje, Iracema. Com uma procuração aparentemente assinada por você. O quê? Isso é falsificação, exclamou Carminha, indignada. Falsificação facilmente comprovável, concordou Dr. Eugênio. Mas mostra o desespero deles. E tenho mais uma notícia perturbadora. Rogério renunciou ao cargo no banco ontem. Limpou sua mesa e desapareceu. Ninguém sabe seu paradeiro. A revelação caiu como uma bomba. Se Rogério havia desaparecido, significava que não tinha mais nada a perder, o que o tornava ainda mais perigoso. Nesse momento, Juliano entrou correndo na cozinha, encharcado pela chuva, o rosto contorcido de preocupação. Vovó! Acabei de ver papai saindo do cartório com um homem que nunca vi antes. Estavam discutindo algo sobre documentos e prazo, pareciam agitados. Como era esse homem? Perguntou Iracema, embora já soubesse a resposta. Os 60 anos, cabelo grisalho ralo, mais baixo que papai. Tinha uma cicatriz pequena acima da sobrancelha direita. Mauro, confirmou Carminha. A ele mesmo. O peso da situação finalmente quebrou a compostura de Iracema. Pela primeira vez desde que tudo começara, lágrimas escorreram livremente por seu rosto enrugado. Meu próprio irmão, meu próprio sangue. Fabiola abraçou a mãe, enquanto Dr. Eugênio conferia seu relógio com expressão preocupada. Iracema, precisamos agir rapidamente. Se eles estavam no cartório, podem estar tentando registrar algum documento fraudulento, talvez uma escritura de venda da casa, ou uma procuração mais elaborada. O que podemos fazer? Perguntou Fabiola, desesperada. Primeiro, proteger os ativos. Vou solicitar o bloqueio de todas as suas contas imediatamente, Iracema. Depois, precisamos considerar medidas legais mais severas, talvez uma ordem de restrição contra ambos. Um silêncio pesado instalou-se na cozinha, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva nas janelas e o ocasional trovão distante. Cada pessoa imersa em seus próprios pensamentos, processando a magnitude da traição. Foi Juliano quem finalmente quebrou o silêncio, com uma simplicidade que só a juventude permite.
Vovó, lembra quando eu tinha 10 anos e perdi seu colar de pérolas na praia? A senhora me disse algo que nunca esqueci. Algumas perdas nos ensinam o valor do que realmente importa. Ponto. Iracema olhou para o neto, surpresa por ele lembrar daquele momento. Talvez, continuou o rapaz, esta seja uma dessas perdas. Não a casa ou o dinheiro, mas a ilusão de que família é sempre sinônimo de lealdade. A sabedoria inesperada nas palavras do jovem tocou algo profundo em Iracema. Em meio ao caos de traições e ameaças, uma pequena chama de esperança acendeu-se em seu coração. Não pela recuperação do que estava em risco, mas pela descoberta de quem realmente estaria ao seu lado quando tudo desmoronasse. Você tem razão, meu filho, respondeu, secando as lágrimas com determinação renovada. E talvez seja a hora de mostrar a eles o verdadeiro valor do que tentaram roubar. A biblioteca da casa dos Alvarenga, com suas estantes do chão ao teto repletas de livros cuidadosamente organizados, transformou-se no centro de operações nos dias que se seguiram. O grande mapa da cidade de São Paulo, normalmente usado por Iracema para planejar passeios culturais com seu grupo da terceira idade, agora exibia alfinetes coloridos marcando localizações estratégicas, o cartório visitado por Rogério e Mauro, o escritório da corretora falida em Campinas, o apartamento que Rogério agora aparentemente abandonara. Doutor Eugênio, sentado à cabeceira da grande mesa de jacarandá, revisava documentos com atenção meticulosa. Juliano, com a familiaridade digital da sua geração, alternava entre 2 notebooks, rastreando movimentações financeiras e atividades online dos alvos. Fabiola, usando suas habilidades de arquiteta, analisava plantas de imóveis possivelmente envolvidos na trama. Carminha, surpreendentemente, revelara-se uma investigadora nata, usando seu extenso círculo social para coletar informações valiosas. Confirmado, anunciou Juliano, erguendo os olhos de seu computador. Tio Mauro reservou 2 passagens para Buenos Aires saindo amanhã à noite. Uma em seu nome e outra no nome de Roberto Alves, provavelmente um pseudônimo para meu pai. Estão planejando fugir, concluiu o Dr. Eugênio, tirando os óculos para massagear a ponte do nariz. O que significa que ainda não conseguiram o que querem. Nossa estratégia de bloqueio está funcionando. Iracema, que observava o grupo trabalhar com uma mistura de gratidão e assombro, permitiu-se um pequeno sorriso. Nunca imaginei que minha casa se transformaria em uma central de inteligência digna de filme de espionagem. A senhora tem amigos mais competentes que muito detetive por aí, Dona Iracema, comentou Zulmira, entrando com uma bandeja de café fresco e pães de queijo ainda fumegantes. A fiel empregada tornará-se peça fundamental na operação, monitorando ligações e servindo como sentinela da casa. Descobri algo interessante, disse Fabiola, espalhando algumas plantas arquitetônicas sobre a mesa. Lembram aquele terreno no Morumbi que papai mencionava ocasionalmente? Dizendo que seria um bom investimento para o futuro? Bem, aparentemente Mauro é o corretor responsável pelo empreendimento que será construído lá. Um condomínio de luxo. E deixe-me adivinhar, interrompeu Carminha, estalando os dedos. Eles precisam de investidores. Fabiola assentiu. Exatamente. E o valor mínimo de entrada é de 2 milhões de reais, completou Iracema, as peças finalmente se encaixando. O valor quase exato das minhas economias. Dr. Eugênio folheou rapidamente alguns documentos. Isso explicaria a urgência deles. Segundo meus contatos, o prazo para a captação de investimentos desse empreendimento termina em 3 dias. Se não atingirem o valor mínimo, todo o projeto vai por água abaixo. E com ele, a última chance de Mauro evitar a falência completa, acrescentou Juliano. Iracema levantou-se, caminhando lentamente até a janela que dava para o jardim dos fundos. As dálias que cultivava com tanto carinho pareciam mais vibrantes após a chuva dos últimos dias, suas cores intensas contrastando com o céu ainda nublado. Precisamos usar isso a nosso favor, disse finalmente, voltando-se para o grupo. Se eles estão desesperados, cometerão erros. Qual é seu plano, mãe? Perguntou Fabiola, uma nova determinação brilhando em seus olhos desde que descobrira a extensão da traição do marido. Iracema sentou-se novamente, assumindo naturalmente a posição de liderança que ocupará por décadas como diretora escolar. Vamos dar a eles exatamente o que querem, ou pelo menos, a ilusão disso. Nas 2 horas seguintes, o plano tomou forma. Dr. Eugênio faria vazar a informação de que Iracema estaria disposta a negociar, não por medo, mas por cansaço.
Carminha usaria seus contatos para espalhar o rumor de que a saúde de Iracema havia de fato se deteriorado após o estresse dos últimos acontecimentos. Juliano, com suas habilidades digitais, criaria uma falsa brecha no bloqueio das contas bancárias, sugerindo uma janela de oportunidade para Rogério e Mauro. E qual será meu papel? Perguntou Fabiola, ansiosa por contribuir. Iracema olhou para a filha com uma mistura de carinho e apreensão. O mais difícil, querida. Você precisará fingir que está reconsiderando sua posição. Que talvez Rogério tivesse razão sobre minha condição mental. Um silêncio tenso seguiu a proposta. A ideia de Fabiola reaproximar-se do homem que traíra sua confiança tão profundamente parecia pedir demais. Não sei se consigo, mãe, confessou Fabiola, a voz embargada. Cada vez que penso nele, sinto náuseas. Entendo perfeitamente se não quiser participar desta forma, assegurou Iracema, segurando as mãos da filha. Encontraremos outra maneira. Para a surpresa de todos, foi Zulmira quem ofereceu a solução. Não precisa ser a dona Fabiola pessoalmente. Basta que eles acreditem que ela está mudando de ideia. Todas as cabeças se voltaram para a empregada, que continuou, cada vez mais animada com sua ideia. Posso acidentalmente deixar seu Rogério ouvir uma conversa telefônica. A dona Fabiola pode ligar aqui para casa enquanto ele estiver por perto. Zulmira, você é um gênio, exclamou Carminha, batendo palmas entusiasticamente. Quando todos os detalhes foram finalmente acertados, Dr. Eugênio levantou-se para partir, levando consigo os documentos necessários para a próxima fase do plano. Há um risco considerável nisso tudo, Iracema advertiu antes de sair. Estamos provocando homens desesperados. Não se preocupe, respondeu Iracema, a determinação evidente em cada sílaba. Passei a vida inteira ensinando matemática a adolescentes rebeldes. Sei exatamente como lidar com pessoas que acham que podem me enganar. À porta, Dr. Eugênio hesitou, ajustando os óculos nervosamente. Há mais uma coisa que preciso lhe dizer. Algo que descobrimos hoje cedo, mas não quis mencionar na frente de todos. A seriedade em sua voz alertou Iracema para a gravidade da informação. O que foi, Eugênio? Encontramos registros de compra de uma substância chamada escopolamina no computador de Rogério. Conhecida popularmente como burundanga ou droga da obediência. O sangue de Iracema gelou. Ele planejava me drogar? Pelo que pudemos apurar, sim. E pela data da compra, seria para usar nos próximos dias. Dr. Eugênio apertou o ombro de Iracema gentilmente. O que significa que nosso plano não apenas é necessário, é urgente. Quando o advogado finalmente partiu, Iracema permaneceu na porta, observando o céu que começava a clarear após dias de chuva. Uma sensação estranha preenchia seu peito, não apenas determinação ou indignação, mas uma espécie de paz inesperada. A batalha que se aproximava seria arriscada, possivelmente a mais difícil de sua vida. Mas pela primeira vez em muito tempo, não lutaria sozinha. E isso fazia toda a diferença. A manhã seguinte amanheceu com uma claridade ofuscante, como se o universo quisesse compensar os dias de chuva com um excesso de luz. Iracema, que mal dormira, observava o movimento da rua pela fresta da cortina da sala, atenta a cada carro que passava, cada pedestre que diminuía o passo próximo ao seu portão. O plano estava em movimento. Dr. Eugênio havia vazado estrategicamente a informação sobre sua suposta disposição para negociar. Carminha espalhara rumores sobre seu declínio de saúde através de suas inúmeras conexões sociais. Juliano criará a falsa brecha no bloqueio bancário que, teoricamente, estaria acessível apenas hoje. Tudo estava pronto. Só faltava a isca morder o anzol. Dona Iracema, a senhora precisa comer algo. Zulmira entrou na sala carregando uma bandeja com chá e torradas. Não pode enfrentar o que vem pela frente com o estômago vazio. Iracema sorriu para a fiel empregada, aceitando a xícara fumegante. Obrigada, Zulmira. Não sei o que seria de mim sem você. Ora, nem comece com sentimentalismos, respondeu a mulher, ajustando o avental impecavelmente passado. Guarde suas energias para quando aqueles dois aparecerem. Como se evocado pelas palavras de Zulmira, o telefone tocou. Juliano, que monitorava as comunicações de um improvisado escritório no quarto de hóspedes, apareceu na porta da sala. É o tio Mauro, anunciou, os olhos fixos no celular que exibia o número. Ligando de um telefone público, pelo visto.
Iracema respirou fundo, preparando-se para atuar. Com um aceno para Juliano iniciar a gravação, atendeu no viva voz. Alô? Iracema? É Mauro. A voz do irmão soava forçadamente casual, mas com uma nota inconfundível de tensão. Quanto tempo? Mauro. Que surpresa! O tom de Iracema era perfeitamente calibrado, não hostil, apenas cansado. Ouvi dizer que você está em São Paulo. Sim, negócios, você sabe como é. Uma pausa desconfortável. Ouvi que você anda, com alguns problemas. Outra traição de família, Mauro. A amargura em sua voz não precisava ser fingida. Não bastou tentar me roubar através do meu genro? Agora liga para verificar se estou realmente perdendo a cabeça? Um silêncio atordoado do outro lado da linha, seguido por uma risada nervosa. Do que está falando, Sema? Eu só. Poupe-nos, Mauro. Sei de tudo. Sobre você e Rogério, sobre os planos para me declarar incapaz, sobre o empreendimento no Morumbi que precisa desesperadamente dos meus 2 milhões. Outro silêncio, mais longo desta vez. Quando Mauro voltou a falar, sua voz havia perdido toda a pretensão de casualidade. Sempre a mesma Iracema, não é? A inteligente, a perspicaz, a perfeita. O veneno em suas palavras era palpável. A filha preferida que sempre conseguiu tudo, enquanto eu fui apenas o plano B da família. Então é isso. 50 anos de ressentimento. Por isso decidiu se aliar ao meu genro para me roubar. Roubar? Que palavra forte, irmã. A voz de Mauro adquiriu um tom falsamente razoável. Prefiro pensar como redistribuição familiar. Afinal, por que você, uma velha sem marido, precisa de tanto dinheiro? Enquanto eu, com uma carreira para reconstruir. Acho que já ouvi o suficiente, interrompeu Iracema, o desgosto evidente em cada sílaba. Adeus, Mauro. Espere. A urgência na voz dele era inegável. Talvez possamos chegar a um acordo. Algo que beneficie a todos. Iracema trocou olhares com Juliano, que fez um sinal positivo. A isca estava funcionando. Que tipo de acordo, Mauro? Um encontro. Civilizado. Para discutirmos como adultos. Eu, você, Rogério. Podemos resolver isso sem advogados, sem escândalos, mantendo tudo em família. E por que eu concordaria com isso? Porque sei que você está cansada, Iracema. Cansada de lutar, cansada de desconfiar até da própria filha. E por quê? Bem, tenho informações sobre Fabiola que você talvez queira ouvir antes que seja tarde demais. Iracema sentiu seu sangue gelar. Que informações? No encontro, irmã. Hoje, às 15 horas, no Café Angelina, perto da sua casa. Um lugar público, onde você se sentirá segura. Mauro fez uma pausa calculada. E venha sozinha. Sem o advogado, sem a empregada intrometida. Assunto de família deve ser tratado em família. Após desligar, Iracema permaneceu imóvel, a mão ainda sobre o telefone. O que ele quis dizer sobre minha mãe? Perguntou Juliano, preocupado. Provavelmente nada. Uma isca para me atrair. Mas apesar da aparente certeza, uma semente de dúvida havia sido plantada. Mauro sempre fora manipulador, mas raramente blefava completamente. Às 14h30, Iracema estava pronta para o encontro. Vestira-se cuidadosamente, não para impressionar, mas para emanar exatamente a imagem que precisava. Uma mulher elegante, cansada, mas ainda digna. O microfone discreto escondido sob a gola de sua blusa havia sido testado 3 vezes por Juliano. Lembre-se, instruiu o Dr. Eugênio, que chegará para os preparativos finais. Não assine nada, não concorde com nada definitivo. O objetivo é apenas descobrir o plano completo deles. Iracema assentiu, ajustando o broche-câmera que Juliano havia providenciado, uma joia aparentemente comum que gravaria todo o encontro. Quando estava prestes a sair, Fabiola surgiu na sala, pálida mas determinada. Não gosto disso, mãe. É perigoso demais. Estarei em um café público, querida. E vocês estarão monitorando tudo. Além disso, acrescentou Iracema com um sorriso enigmático, tenho algumas surpresas preparadas para nossos conspiradores. O Café Angelina, com suas mesas de mármore e decoração Arte Nouveau,
Estava moderadamente cheio quando Iracema entrou pontualmente às 15 horas. Localizou imediatamente Mauro e Rogério em uma mesa afastada, perto da janela. Seu irmão, mais velho e mais grisalho do que se lembrava, ergueu-se com um sorriso forçado. Rogério, por sua vez, parecia tenso, os olhos inquietos vasculhando o local como se procurasse armadilhas. Iracema, que bom que veio. Mauro indicou a cadeira vazia. Aceita um café? Um chá? Nada, obrigada. Iracema sentou-se cuidadosamente, mantendo as mãos visíveis sobre a mesa. Vamos direto ao assunto. Que acordo é esse que propõem? Os dois homens trocaram olhares rápidos antes de Mauro inclinar-se ligeiramente, baixando a voz. Primeiro, deixe-me esclarecer que nunca quisemos causar danos, Sema. Tudo o que fizemos foi por necessidade. Bem, por acreditar sinceramente que você precisa de ajuda. Fascinante como sua preocupação coincide exatamente com meus recursos financeiros, respondeu Iracema secamente. Mas continue. Rogério pigarreou, assumindo o controle da conversa com a confiança de quem está habituado a negociações. O fato é, dona Iracema, que chegamos a um impasse desconfortável para todos. A senhora bloqueou suas contas, mudou-se o testamento, e está claramente, bem assessorada. Ao ponto, Rogério. Propomos uma divisão. A senhora mantém a casa e metade de suas economias. Em troca, transfere a outra metade para um fundo gerenciado por nós, para investimentos seguros que beneficiarão toda a família. Incluído o empreendimento no Morumbi. Os dois homens não conseguiram esconder a surpresa. Claramente não esperavam que Iracema soubesse sobre o projeto imobiliário. Entre outros, respondeu Mauro, recuperando-se rapidamente. É um excelente investimento, com retorno garantido em 2 anos. E o que ganho com esse acordo, além de perder R$1 milhão? Paz, Iracema, respondeu Mauro, seus olhos fixos nos dela. Nós paramos com as insinuações sobre sua capacidade mental. Rogério reconsidera o divórcio com Fabiola. E principalmente, sua filha não descobre certas indiscrições suas. O coração de Iracema acelerou. Que indiscrições? Mauro deslizou um envelope pela mesa. Abra em casa, quando estiver sozinha. Digamos apenas que seu falecido marido talvez não fosse o pai biológico de Fabiola, não é mesmo? O choque de Iracema foi genuíno, não pela acusação, que era completamente falsa, mas pela audácia da mentira e pela percepção súbita. Eles não tinham limites. Usariam qualquer tática, qualquer mentira, qualquer manipulação. Como podem? Começou, mas foi interrompida por Rogério. Temos o acordo dos exames de DNA da época. Encontramos nos pertences de seu marido. Ele sorriu, satisfeito com o efeito de suas palavras. Imagine o impacto sobre Fabiola, descobrindo aos 38 anos que viveu uma mentira. Foi nesse momento que Iracema compreendeu a verdadeira dimensão da traição que enfrentava. Não era apenas sobre dinheiro ou propriedade. Era sobre destruir tudo que ela construíra, inclusive a relação com sua filha, caso não cedesse às exigências. Preciso de tempo, disse finalmente, a voz quase um sussurro. Para pensar. Claro, concordou Mauro, satisfeito com a aparente vitória. Mas não muito. Nosso prazo é até amanhã, meio-dia. Depois disso, o envelope vai para as mãos de Fabiola. Enquanto se levantava para sair, sentindo-se subitamente décadas mais velha, Iracema percebeu uma presença familiar no canto do café. Disfarçado com óculos escuros e um jornal, mas inconfundível para olhos maternos. Juliano. Seu neto havia desobedecido às instruções e seguido-a. E pela expressão em seu rosto, ouvirá cada palavra da conversa. A pergunta agora era: o que ele faria com o que descobrira? Juliano dirigia em silêncio, os nós dos dedos brancos de tanta força com que apertava o volante. No banco do passageiro, Iracema observava o perfil tenso do neto, tão parecido com o avô nas raras ocasiões em que este se enfurecia. Os mesmos maxilares contraídos, a mesma ruga profunda entre as sobrancelhas. Você não deveria ter me seguido, disse finalmente, quebrando o silêncio pesado. Era arriscado. Arriscado era deixar a senhora enfrentar aqueles abutres sozinha, respondeu o jovem, sem desviar os olhos da estrada. Como puderam inventar algo tão nojento sobre o vovô? Sobre a mamãe? Iracema suspirou, cansada além das palavras. Pessoas desesperadas,
Juliano. Farão qualquer coisa quando encurraladas. Em vez de voltar para casa, seguiram para um pequeno parque nas proximidades, um lugar onde Iracema costumava levar Juliano quando criança, para alimentar os patos do lago artificial. Sentados em um banco de madeira desgastado pelo tempo, avô e neto observavam as famílias que aproveitavam o fim de tarde ensolarado. O que faremos agora? Perguntou Juliano, a raiva inicial dando lugar à preocupação. Eles estão blefando sobre os tais exames, obviamente, mas mamãe não sabe disso. Se receber aquele envelope. Sua mãe é mais forte do que parece, querido. Iracema ajustou o xale sobre os ombros, protegendo-se da brisa súbita. E mais inteligente também. Não acreditaria facilmente nessa história absurda. Mas a dúvida seria plantada. E é isso que eles querem, semear discórdia, destruir a confiança entre vocês. Iracema assentiu, reconhecendo a perspicácia do neto. Em seus 72 anos, havia aprendido que relacionamentos eram como cristal fino, uma vez trincados, mesmo que restaurados, nunca mais seriam exatamente os mesmos. Sabe o que mais me incomoda? Continuou Juliano, arrancando distraidamente uma folha seca do banco. Eles subestimam a senhora. Acham que por ser idosa, é frágil, manipulável. Que pode ser intimidada com ameaças. Um sorriso inesperado iluminou o rosto cansado de Iracema. E essa pode ser nossa maior vantagem, meu querido. Deixe que me subestimem. No caminho de volta para casa, Iracema fez 2 ligações, uma para Dr. Eugênio, relatando os acontecimentos no café, outra para Carminha, com instruções específicas que deixaram a cunhada animadíssima. Finalmente vou usar meus talentos de atriz amadora. Ao chegarem à casa, encontraram uma reunião improvisada na sala. Fabiola caminhava nervosamente de um lado para outro, enquanto Dr. Eugênio discutia estratégias com Zulmira, que parecia incomumente agitada. Mãe! Graças a Deus! Fabiola correu para abraçá-la. Juliano nos contou pelo telefone o que aconteceu. Como puderam inventar algo tão sórdido? Não é a primeira nem será a última mentira desesperada, filha. Iracema afagou os cabelos da filha, como fazia quando esta era criança. Mas agora temos algo que não tínhamos antes. O quê? Perguntou o Dr. Eugênio, curioso. Provas de extorsão, respondeu Juliano, brandindo o celular. Gravei toda a conversa no café. Eles literalmente ameaçaram a vovó, exigiram dinheiro, e admitiram estar fabricando evidências falsas. O advogado sorriu pela primeira vez naquele dia. Isso muda tudo. Podemos levar a polícia imediatamente. Ainda não, interrompeu Iracema, surpreendendo a todos. Quero mais que uma denúncia policial. Quero que eles enfrentem as consequências completas de suas ações. Nas 2 horas seguintes, um novo plano foi meticulosamente elaborado, mais ousado, mais arriscado, mas potencialmente mais eficaz que o anterior. Cada pessoa recebeu atribuições específicas, inclusive Zulmira, que parecia rejuvenescer com a emoção da conspiração. É um plano brilhante, Iracema, admitiu Dr. Eugênio, guardando suas anotações. Mas extremamente perigoso. Se algo der errado. Nada dará errado, interrompeu Carminha, exibindo uma confiança teatral. Somos muitos contra 2, e temos a vantagem da surpresa. Quando todos finalmente se retiraram para descansar, preparando-se para o dia decisivo que viria, Iracema permaneceu sozinha na varanda dos fundos. O jardim que cultivara por décadas brilhava sob a luz prateada da lua cheia, as dálias e gerânios criando sombras misteriosas no gramado bem cuidado. Sentada em sua cadeira de vime, permitiu-se finalmente sentir o peso dos acontecimentos, não apenas dos últimos dias, mas de toda uma vida dedicada à família que agora se fragmentava diante de seus olhos. As lágrimas, contidas por tanto tempo, escorreram livremente por seu rosto enrugado. Mãe! A voz suave de Fabiola surgiu na penumbra. Posso me juntar a você? Iracema enxugou rapidamente as lágrimas, mas era tarde demais para escondê-las. Claro, querida. Não consegue dormir tão bem. Fabiola sentou-se ao seu lado, os olhos fixos nas estrelas que pontilhavam o céu limpo. Por alguns minutos, apenas compartilharam o silêncio confortável que só existe entre pessoas que se conhecem profundamente. Sabe o que me dói mais em tudo isso? Disse finalmente Fabiola. Não é a traição de Rogério, nem as mentiras do tio Mauro.
É perceber quanto tempo desperdicei tentando agradar pessoas que nunca realmente se importaram comigo. Não foi desperdício, filha, respondeu Iracema suavemente. Foi aprendizado. Doloroso, sim, mas necessário. Como a senhora consegue, mãe? Como mantém essa força, essa clareza, mesmo quando tudo desmorona? Iracema refletiu por um momento, a pergunta ecoando em sua alma. Como explicar que a força não vinha da ausência de medo ou dor, mas da decisão consciente de atravessá-los? Lembra-se do vaso Mig que seu pai me deu em nosso 20º aniversário de casamento? Perguntou finalmente. Aquele que você quebrou aos 12 anos jogando bola dentro de casa. Fabiola sorriu com a memória. Como poderia esquecer? Fiquei de castigo por um mês. O que você não sabe é que depois chorei por horas. Não pelo valor material, mas porque era um símbolo do amor do seu pai. Iracema fez uma pausa, organizando os pensamentos. Mas então, lembra o que fizemos? Colamos os cacos, peça por peça. Exatamente. E sabe o que descobri? Que o vaso, mesmo com suas cicatrizes visíveis, mesmo não sendo mais perfeito, continuava lindo. Continuava capaz de segurar flores. Continuava significativo. Fabiola assentiu lentamente, compreendendo a analogia. É assim que consigo, filha. Entendendo que ser quebrada não significa ser inútil. Que as cicatrizes são parte da beleza. E principalmente sua voz ganhou uma firmeza surpreendente, que ninguém tem o direito de quebrar o que reconstruí com tanto cuidado. Naquela noite, sob o céu estrelado, algo fundamental mudou entre mãe e filha, uma compreensão mais profunda, um respeito renovado, uma aliança fortalecida pela diversidade compartilhada. E quando Iracema finalmente se recolheu para dormir, não era mais apenas determinação que sentia, mas algo mais poderoso, mais transformador. A certeza absoluta de que, independentemente do resultado do dia seguinte, já havia vencido a batalha mais importante, a de manter sua dignidade e integridade intactas. Amanhã seria o confronto final. E ela estava pronta. O relógio da sala marcava exatamente 11h45 quando a campainha soou, anunciando a chegada dos visitantes esperados. Iracema, sentada em sua poltrona favorita, fez um leve aceno para Zulmira, que se dirigiu à porta com a dignidade de uma mordoma de filme britânico, papel que ensaiara meticulosamente na noite anterior. Senhores, anunciou Zulmira, conduzindo Mauro e Rogério à sala. Dona Iracema os aguarda. A imagem que os dois homens encontraram parecia a saída de um quadro melancólico. Iracema, mais pálida e frágil que o habitual, encolhida sob um cobertor leve apesar do calor da manhã, uma xícara de chá tremendo ligeiramente em suas mãos idosas. Ao seu lado, uma mesinha com vários frascos de remédio estrategicamente dispostos. Iracema, cumprimentou Mauro, o desconforto evidente em seu rosto ao ver a irmã aparentemente tão debilitada. Está se sentindo bem? Tão bem quanto possível, considerando as circunstâncias. A voz de Iracema soava intencionalmente fraca. Sentem-se, por favor. Tenho uma resposta para vocês. Os dois homens trocaram olhares rápidos antes de acomodarem-se no sofá à frente dela. Rogério, sempre atento aos detalhes, escaneava o ambiente com olhos inquietos, procurando sinais de armadilha. Onde está Fabiola? E seu neto? Perguntou, a suspeita evidente em sua voz. Fabiola está descansando. Os últimos dias foram difíceis para ela. Iracema tomou um gole de chá, permitindo que uma pequena quantidade escorresse pelo canto da boca, um detalhe teatral que Carminha sugerira. Juliano foi à faculdade. Vida normal, apesar de tudo. Mauro inclinou-se ligeiramente, o tom falsamente preocupado. Pensou em nossa proposta, irmão? Pensei. E decidi aceitar. Iracema pousou a xícara na mesa, suas mãos agora estranhamente firmes. Mas com uma pequena modificação. A surpresa nos rostos dos dois homens era genuína. Claramente esperavam mais resistência. Que modificação? Perguntou Rogério, desconfiado. Quero que o dinheiro seja transferido hoje mesmo. Não para vocês diretamente, mas para a conta do empreendimento imobiliário. Iracema sorriu fracamente. Assim garantimos que o investimento aconteça de fato, não é mesmo? Mauro mal conseguia esconder o entusiasmo. Perfeitamente razoável, Sema. Muito sensato, inclusive. E em troca, continuou Iracema,
Vocês me entregam aquele envelope com as supostas provas, e assinam um documento se comprometendo a nunca mais questionar minha capacidade mental. Claro, claro, concordou Rogério rapidamente. Doutor Eugênio pode preparar esse documento. Já está pronto. Iracema indicou uma pasta sobre a mesa de centro. Preparei ontem à noite. Minha última vontade lúcida, digamos assim. Os dois homens trocaram olhares novamente, desta vez com sorrisos mal contidos. Parecia fácil demais. Só mais uma coisa, acrescentou Iracema, ajeitando-se na poltrona como se sentisse dor. Preciso que vocês assinem primeiro. Depois farei a transferência bancária online, na frente de vocês. Assim todos ficamos protegidos. Rogério examinou rapidamente o documento, uma declaração simples afirmando que Iracema Alvarenga estava em plena capacidade mental e que qualquer alegação contrária seria considerada difamação. Nada que pudesse implicá-los diretamente. Parece razoável, comentou, pegando a caneta que Iracema oferecia. Foi nesse momento que o plano entrou em sua fase mais delicada. Enquanto os dois homens assinavam o documento, Zulmira entrou silenciosamente, carregando uma bandeja com café fresco e biscoitos. Posicionou-a estrategicamente na mesa, bloqueando parcialmente a visão dos homens para a porta da sala. Pronto, anunciou Rogério, satisfeito. Agora, a transferência. Iracema assentiu, alcançando o tablet que estava ao lado da poltrona. Só preciso dos dados bancários completos. Enquanto Mauro ditava ansiosamente os números, Rogério retirou um envelope do bolso interno do paletó, colocando-o sobre a mesa. Como prometido, as informações delicadas, que nunca precisarão ser reveladas, agora que chegamos a um acordo civilizado. Iracema fingiu inserir os dados no aplicativo bancário, seus dedos movendo-se com precisão estudada sobre a tela. E, transferência realizada. Os rostos dos dois homens se iluminaram com triunfo mal disfarçado. Rogério chegou a estender a mão para pegar o tablet e verificar a transação, mas Iracema o afastou suavemente. Comprovante chegará em alguns minutos no e-mail que indicaram, explicou. Agora, se me permitem, gostaria de descansar. Os últimos dias foram extenuantes. Foi quando Mauro, sempre mais impaciente que o genro, cometeu o erro que esperavam. Deixe-me ver o comprovante no tablet, Sema. Apenas para garantir que está tudo certo. Não confie em mim, irmão? A voz de Iracema adquiriu subitamente uma firmeza surpreendente. Depois de tudo que fizeram, sou eu quem deveria desconfiar. A mudança no tom alertou os dois homens. Rogério endireitou-se no sofá, subitamente tenso. O que está acontecendo aqui? É o que eu ia perguntar. A voz de Dr. Eugênio surgiu da entrada da sala, onde ele havia silenciosamente aparecido. Ao seu lado, um homem corpulento em uniforme policial observava a cena com interesse profissional. Delegado Mendonça, estes são os homens que mencionei. A cor abandonou completamente o rosto de Mauro. Rogério, por sua vez, tentou manter a compostura. Que palhaçada é essa, Iracema? Acabamos de fazer um acordo. Você transferiu o dinheiro. Na verdade, não transferi. Iracema levantou-se, abandonando completamente a postura frágil que adotará. O aplicativo que viram era uma simulação criada por meu neto. Bastante convincente, não? Juliano emergiu de trás de uma porta lateral, segurando um laptop aberto. Gravei tudo, vovó. Desde a entrada deles. O delegado avançou para o centro da sala, seu semblante sério. Senhores, temos gravações de ontem e de hoje que configuram clara tentativa de extorsão, ameaça e falsificação de documentos. Isso sem mencionar a posse de substâncias controladas encontradas no carro do Sr. Rogério esta manhã. Meu carro? Como? Rogério empalideceu ainda mais. Vocês não tinham direito de revistar meu carro. Na verdade, tínhamos, corrigiu o delegado calmamente. Seu carro estava estacionado em local proibido, com material suspeito visível no banco. Motivo suficiente para uma verificação. Mauro levantou-se abruptamente, derrubando a xícara de café. Isso é um absurdo. Uma armadilha. Minha própria irmã me enganou. Curioso você mencionar engano, Mauro, respondeu Iracema, sua voz calma mas firme. Considerando que planejavam me sedar com escopolamina para forçar minha assinatura em documentos oficiais. O que, tenho certeza,
o delegado considerará uma circunstância agravante. Nesse momento, a última peça do plano entrou em ação. Fabiola, que estivera escondida no quarto adjacente, surgiu segurando o envelope que Rogério havia trazido. Então estas são as famosas provas sobre minha paternidade? Perguntou, abrindo o envelope lentamente. Retirou algumas folhas e as examinou com expressão neutra. Interessante. Especialmente considerando que são datadas de 1983, quando os testes de DNA ainda não eram disponíveis no Brasil da forma como estão descritos aqui. O golpe final foi dado por Carminha, que até então observava tudo discretamente de um canto da sala. E o mais fascinante, sobrinha, é que em 1983 eu estava com seu pai e sua mãe em Recife, ajudando a cuidar de você, que havia acabado de nascer. Seu pai jamais desconfiou de sua paternidade. Nunca houve teste algum. Rogério, vendo seu plano desmoronar completamente, fez uma última tentativa desesperada. Avançou em direção à porta, mas foi detido pela mão firme do delegado em seu ombro. Senhores, vocês estão detidos por tentativa de extorsão, falsificação de documentos e ameaça. Têm o direito de permanecer em silêncio. Enquanto o delegado recitava os direitos e um segundo policial, que aguardava do lado de fora, entrava para ajudar na condução dos detidos, Iracema observava a cena com uma mistura complexa de emoções, não triunfo, como imaginara sentir, mas uma espécie de tristeza resignada por ver seu próprio irmão algemado, derrotado pela própria ganância. Quando a porta finalmente se fechou após a saída dos policiais levando Mauro e Rogério, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Foi Juliano quem o quebrou, com a irreverência própria da juventude. Vovó, a senhora daria uma atriz e tanto. Aquela cena da xícara tremendo, digna de Oscar. O comentário quebrou a tensão, provocando risos aliviados em todos. Iracema, finalmente permitido se relaxar, sentou-se novamente em sua poltrona. Terminamos? Perguntou, dirigindo-se a Dr. Eugênio. O advogado assentiu, guardando documentos em sua pasta. Não completamente. Ainda haverá depoimentos, possível julgamento. Mas a parte mais difícil, sim, acabou. Fabiola aproximou-se da mãe, ajoelhando-se ao seu lado. Como se sente? Iracema refletiu por um momento antes de responder, buscando as palavras exatas para descrever a tempestade emocional que a atravessava. Como alguém que perdeu e ganhou ao mesmo tempo, filha. Perdi um irmão para a ganância. Perdi algumas ilusões sobre família. Mas ganhei. Sua voz embargou ligeiramente. Ganhei a certeza de quem realmente está ao meu lado quando tudo desmorona. Olhando ao redor, para os rostos que a cercavam, Fabiola, Juliano, Carminha, Zulmira, Dr. Eugênio, Iracema sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase a sufocou. Não era a família que imaginara ter na velhice, mas era, inegavelmente, a família que merecera. E isso, no fim das contas, valia mais que qualquer testamento. 6 meses se passaram desde aquela manhã decisiva na sala dos Alvarenga. O jardim de Iracema, agora em plena primavera, explodia em cores e fragrâncias que atraíam beija-flores e borboletas. Sentada em um novo banco de madeira instalado sob a mangueira centenária, Iracema observava Juliano brincando com Tuco, o vira-lata caramelo que adotará de um abrigo local, uma das muitas mudanças que a vida trouxera após a tempestade. Cuidado para não se sujar todo, menino. Temos visitas chegando, advertiu, embora seu tom fosse mais divertido que repreensivo. O Tuco é que precisa de advertência, não eu, protestou Juliano, rindo enquanto o cachorro cobria de lambidas entusiasmadas. Do interior da casa vinha o aroma inconfundível do bolo de fubá de Zulmira, misturado às vozes animadas de Fabiola e Carminha discutindo algum detalhe da decoração. Era dia de celebração, não um aniversário ou data comemorativa tradicional, mas algo que Iracema decidirá chamar de Dia do Recomeço, marcando exatamente 6 meses desde que reconquistaram a paz. Dr. Eugênio foi o primeiro convidado a chegar, pontual como sempre, trazendo um buquê de lírios e uma pasta que indicava que, mesmo em dia de festa, alguns assuntos práticos precisariam ser discutidos. Notícias? Perguntou Iracema, conduzido até o banco do jardim enquanto os preparativos finais aconteciam dentro de casa. Boas e ruins, como sempre na vida. O advogado ajustou os óculos, gesto que Iracema já identificava como prelúdio de informações importantes. Rogério aceitou um acordo. Vai cumprir 2 anos em regime semiaberto, mais serviços comunitários.
O banco o demitiu por justa causa, obviamente. E Mauro? Uma sombra de pesar cruzou o rosto do advogado. Seu irmão é mais complicado. Recusa-se a negociar, alega que foi manipulado por Rogério. O julgamento deve acontecer em alguns meses. Iracema assentiu lentamente, absorvendo a informação. Nos últimos meses, tentará várias vezes visitar o irmão na prisão, mas Mauro recusará-se a vê-la, devolvendo suas cartas sem abri-las. Algum dia ele entenderá que nunca desejei seu mal, murmurou, mais para si mesma que para o advogado. Que teria dividido tudo que tenho se apenas tivesse pedido com honestidade. Dr. Eugênio cobriu a mão dela com a sua, um gesto que, nos últimos meses, tornará-se cada vez mais frequente e significativo. Alguns ressentimentos são tão antigos que se tornam parte da identidade da pessoa, Iracema. Seu irmão passou décadas construindo uma narrativa onde você era a vilã da história dele. E agora eu realmente me tornei a vilã, concluiu ela com um sorriso triste. Ao menos na versão dele. A conversa foi interrompida por novos convidados chegando, colegas do antigo grupo de leitura de Iracema, alguns vizinhos, e até mesmo o delegado Mendonça, que após o caso tornará-se um amigo da família. A pequena celebração logo preencheu a casa com vozes, risos e a atmosfera única de pessoas que genuinamente apreciam a companhia umas das outras. Durante o brinde improvisado no jardim, com taças de espumante erguidas contra o céu azul cobalto, Iracema surpreendeu a todos com o anúncio. Gostaria de compartilhar uma decisão que tomei recentemente, começou, sua voz clara e firme ecoando no espaço aberto. Como sabem, nos últimos meses venho refletindo muito sobre propósito, sobre legados, sobre o que realmente importa no fim das contas. Todos os olhares se voltaram para ela, atentos e expectantes. Decidi transformar parte desta casa em uma pequena fundação, continuou. Um espaço para idosos compartilharem conhecimentos com jovens. Aulas de artesanato, literatura, história oral, um lugar onde a experiência dos mais velhos seja valorizada, não descartada. A surpresa nos rostos ao redor logo deu lugar a sorrisos de aprovação e entusiasmo. Juliano já está trabalhando no site, acrescentou, lançando um olhar orgulhoso para o neto. Fabiola criou o projeto arquitetônico para adaptar a sala e o escritório. E Dr. Eugênio? Uma troca de olhares significativa entre os dois, está cuidando de toda a documentação legal. Aplausos espontâneos seguiram o anúncio, acompanhados de perguntas entusiasmadas sobre detalhes, cronograma, possibilidades de voluntariado. No meio da animação geral, Fabiola aproximou-se discretamente da mãe. Tem certeza disso, mãe? Transformar parte da casa que defendeu com tanta determinação? Iracema sorriu, um sorriso sereno que iluminava seus olhos de uma forma que a filha não via há anos. A diferença, querida, é que agora é minha escolha. Não algo imposto, não algo manipulado, mas uma decisão consciente sobre como quero que meu legado continue. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido e apenas o círculo íntimo permanecia na varanda, assistindo ao pôr do sol que tingia o céu de rosa e laranja, Carminha ergueu novamente sua taça. Um brinde a Iracema, propôs, o rosto normalmente exuberante agora suavizado pela emoção genuína. Que nos ensinou que envelhecer não significa enfraquecer. Que ter rugas no rosto não significa ter rugas na alma. E principalmente, que nos mostrou que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar todas as vezes, mais sábia e mais digna. A vovó, acrescentou Juliano, seus olhos jovens brilhando de admiração. A minha mãe, completou Fabiola, a voz embargada. Que me ensinou que perdoar não é esquecer, mas escolher seguir em frente sem o peso do ressentimento. Quando todos finalmente se retiraram e a casa voltou ao silêncio confortável da noite, Iracema permaneceu sozinha na varanda, observando as primeiras estrelas surgirem no céu que escurecia. Ao longe, o som da cidade pulsava ritmicamente, carros, vozes distantes, a vida continuando seu fluxo imparável. O telefone tocou dentro da casa. Momentos depois, Zulmira apareceu à porta da varanda. Dona Iracema, é do presídio. Seu irmão finalmente aceitou receber sua visita. Um misto de surpresa e cautela atravessou o rosto de Iracema. Obrigada, Zulmira. Marque para amanhã, por favor. Quando a empregada se retirou, Iracema voltou a contemplar o céu, agora pontilhado de estrelas. Uma paz profunda a envolvia, não a paz ingênua de quem nunca enfrentou batalhas,
mas a serenidade consciente de quem sobreviveu à tempestade e descobriu que, embora alterada pela experiência, sua essência permanecia intacta. O celular em seu bolso vibrou com uma mensagem de Dr. Eugênio. Passo aí amanhã para acompanhá-la na visita. Não precisa enfrentar isso sozinha. Um sorriso suave iluminou seu rosto enquanto digitava a resposta. Obrigada. Aprendi que algumas jornadas, por mais difíceis que sejam, são melhores quando compartilhadas. Guardando o celular, Iracema respirou profundamente o ar noturno perfumado por jasmins. Ao longe, o latido alegre de Tuco anunciava a chegada de algum visitante tardio. Dentro da casa, o telefone tocava novamente. A vida, com suas surpresas, demandas e possibilidades, continuava em movimento. E ela, aos 72 anos, sentia-se curiosamente jovem. Não com a juventude ingênua da inexperiência, mas com a juventude renovada de quem descobriu que os capítulos mais significativos de sua história ainda estavam sendo escritos. O futuro, com todos seus mistérios e promessas, estendia-se à sua frente como um livro de páginas em branco. E Iracema, que um dia fora subestimada, descartada e quase roubada de sua dignidade, agora segurava firmemente a caneta que escreveria o resto de sua história. Em seus próprios termos. Com suas próprias palavras. E principalmente, com a sabedoria de quem aprendeu que, às vezes, é preciso perder algo valioso para descobrir o quanto realmente se possui.